Viu? E eu estou muito feliz de hoje nós estarmos juntos nesse culto. Queridos, quando vocês vierem para o culto de domingo, é só um culto por semana, né? Que a gente está junto nessa grande reunião. Venha com tempo, venha com calma. Se tiver com fome, vai no Coa Café comer, pegue um café, mas fique à vontade. É importante a gente aproveitar todo momento, o mover de Deus. Eu creio num culto que o Senhor nos move. Amém? E hoje eu tenho uma palavra para a igreja no Dia das Mães. Mas antes disso, a Suelen queria compartilhar algo, uma palavra como pastora dessa igreja também, como mãe biológica, como mãe espiritual, como aquela que sofre as dores comigo, como a pessoa que é mais cobrada do pastor. Se vocês acham que eu ralo o pessoal da igreja, vocês não têm noção que a Suelen sofre comigo. E de verdade, gente, eu não estou brincando não, é terrível andar do meu lado, só ela sabe como é terrível andar do meu lado, mas ela suporta, amém? E ela é uma mãe espiritual de verdade. E ela vai compartilhar algo ao coração de cada um agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz, igreja. Novamente. A palavra vai ser mega breve. Mas eu estou muito feliz. Jesus amado. Orem pelo audiovisual para algum dia eles arrumarem esse cabo, irmãos. Eu creio que no próximos 5 anos a gente pode conseguir, amém? Eu suspeito que não volta com Jesus quem não arrumar, porque é falta de excelência, viu? Orem pelo esse povo aí. Então, voltamos. Glória a Deus. E eu já sabia que eu ia ministrar hoje, já tem algumas semanas, né? E, gente, é um novo tempo de fato, né? Creio que para minha vida, para a vida de vocês. E nesses últimos dias, eu já sabendo que eu ia ministrar, eu ficava orando, ficava lendo a Bíblia. E, gente, tipo, sei muita coisa da Bíblia, mas não vou falar isso. Sabe, não tinha de fato uma palavra assim para trazer, sabe? Aí eu falava, amor, tô embaçada. Não sei, o que eu falo? Não, tô embaçada, mas tem um versículo lá e tal, mas não é isso, não sei. E até hoje eu tava assim, tá? Detalhe básico. E aí eu falei assim, amor, eu vou pregar hoje, porque você vai dar aquela palavra master sua de Deus lá, né? Você tem que dar uma palavra. E aí eu não preciso, né? Porque não tô embaçada, não tem nada assim pra falar. Aí ele, amém, a gente teve ali um momento nós, né? E aí eu queria falar para vocês a respeito ali de princípios, né? Eu não podia deixar de falar para vocês em relação à importância de estar seguindo princípios. Inclusive, se você, como mulher, não segue os princípios bíblicos básicos para a vida de um lar, ainda que você seja solteira, você não tem direito nem de reivindicar algo para o Senhor, para a vida do seu marido, da sua família, enfim, porque você não tem autoridade. E isso é muito forte. Isso mexeu demais comigo. Eu falei, não, preciso falar isso para a igreja. E eu sou uma mãe de nações, né? Eu sou uma mãe de nações. E Sara, né, foi uma mãe de nações, né? Porque Abraão foi pai de nações. E a primeira coisa que Sara fez foi o quê? Ela chamou Abraão de meu senhor. Ela se submeteu total a ele, né? E assim como ela, eu também quero ser. Inclusive, eu quero aproveitar e pedir perdão a toda essa igreja. Muitas vezes eu não ter agido com esses princípios na vida do Diogo. Isso é algo muito importante, né? É muito importante, algo que não deve ser falhado. Então, quero aproveitar nesse momento mesmo, de fato, gente, com o coração entregue aqui, pedir perdão mesmo. Há muitos maus testemunhos, há muitas falhas, há lugares que eu podia estar e não tive, né? Principalmente quem está muito perto de mim. A Vitória, até com os erros da sua, a gente aprende. Eu falei, isso, Senhor, me constrange com o amor da Vitória. Eu até falei para ela que ela é uma das minhas filhas que mais me constrange, porque ela viu muita coisa lá em casa.
E mesmo assim ela me ama. E eu tô rindo, mas isso é muito constrangedor. É de fato Jesus amando a minha vida através de outras pessoas sem merecimento nenhum. Zero. E eu aqui não tô me fazendo de falsa humilhação, não, gente, eu tô de fato aproveitando, claro, esse momento, né? E aqui pedindo perdão, e principalmente ao meu marido, né? Perdão por muitas vezes não ser de fato me submeter o que eu deveria, né? Eu creio que agora é um novo tempo mesmo. Eu recebo essa palavra, recebi já, de fato. Eu mandei um áudio hoje pro pastor e aí falei algumas situações para ele, né? Até na hora do louvor, o Diogo falou assim: Deus pode fazer coisas diferentes da noite pro dia. E realmente, gente, ontem desde manhã até hoje, por agora, assim, já aconteceu tanta coisa que parece que foi um mês, sabe? E de fato é porque é o extraordinário do Senhor. Ele pode mesmo, de fato, dar um rebuliço na vida da gente, ainda que pareça que, nossa, mas a pastora, como assim? Não, gente, é a pastora, tá? E eu queria deixar essa palavra simples, porém muito profunda, que principalmente você, mulher, deve de fato orar e se colocar nesse lugar, sabe? Meditar como Sara fez. Eu, desses últimos, agora daqui para frente, nesses próximos dias, aliás, eu estarei meditando nisso. De o que Sara se submeteu, ao lugar que ela chegou, sabe? Que de fato é muito forte, gente, é muita renúncia. É mesmo. Mas Jesus suportou até o fim por nós. Então, nós também conseguimos, né? Ele passou tudo para que a gente conseguisse passar também. Então, eu creio que a gente também consegue entrar nesse lugar. E, de fato, ser essa mulher valorosa, essa mulher de Provérbios 31. Gente, eu tive tanta raiva desse Provérbios 31, vocês nem sabem. Bota aí. Eu também, Jamie. Não, já tive. Eu lembro quando, às vezes, o Diogo, sei lá, a gente dava alguma treta lá em casa, ele falava de Provérbios 31. Eu falei, por que vai estar escrito na Bíblia isso? Mas é o orgulho da gente, entendeu? Isso é orgulhinho puro. E, de fato, eu tinha muita raiva mesmo assim. Falava, não, o senhor não podia ter escrito isso na Bíblia. Como assim? Quer mandar no Senhor, né? Mas, de fato, obrigada, Senhor, porque Ele escreveu isso. Hoje a gente vai entendendo, a gente vai amadurecendo. E eu sou muito feliz por poder passar. Por exemplo, hoje eu vim aqui, profetizei algo para a Carol aqui. Falei para ela coisas que ela não precisa passar quando ela for casar, por exemplo, entendeu? Porque a gente já entrou num lugar mais alto e a gente pode passar isso para vocês. E é o que eu estou falando para vocês agora. Entrem nesse lugar, ainda que seja difícil, de fato entregue, sabe, ao Senhor. Sabe, mulheres, vocês são um lugar fundamental mesmo. Hoje a Mari orou aqui na intercessão, né? Que mulheres que estão aqui, se elas ainda não entendem o quanto ela é importante no lar, que de fato elas vêm entender. E eu concordei de fato mesmo com essa oração a ela, porque nós somos muito importantes na vida do nosso marido, gente. Olha, já pensou? O Senhor falou assim, ó. O Senhor não falou assim, ó. O homem. Não falou assim, ó. Marido, vocês vão vencer, vão dar testemunho às suas mulheres quietos. Para quem que o Senhor falou? Para nós. Olha só, como é que a gente vai passar um bom testemunho para o marido quieta? É só Deus mesmo, gente. E isso é possível. Eu olhei aqui para o meu pai agora, eu lembro de situações que a gente viveu lá em casa, e na época meu pai era assim, vida louca. Ele era roqueiro, assim, master daqueles, parece que tinha um tanto de cachorro latino, assim, cantando música, né? E aí eu lembro que nessa época a gente eu estava conhecendo o Diogo, né? E a gente estava na fase ali de namoro e tal, se conhecendo, distância, aquela coisa linda, maravilhosa.
Aí eu contei sobre meu pai, sobre como que era, o que acontecia, o que ele fazia. Aí ele falou assim, olha, uma coisa, vocês vão ter que mudar. Porque quando a gente colocava louvor lá em casa, misericórdia, nem podia colocar louvor. E quando ele colocava os rock dele, eu e minha mãe já ficava brigando com ele, ficava xingando ele. Se ele ia beber cerveja, ficar falando e tal. Aí eu falei, não, agora vocês vão mudar. Agora vocês vão ficar quieta. Vai o povo lá do churrasco, do rock lá, vão lá, vão falar com o pessoal, vão conversar com eles, vão acontecer. Na época, teve uma época que eu tinha saído de casa, já tinha casado, tudo, né? E aí o povo a maioria era desviado, conversava com a minha mãe, desabafava e tal. Então a gente mudou. E aí Deus foi tocando mesmo, de fato, porque a gente, que adianta ficar falando que de qualquer coisa a pessoa ia botar? Ele não tinha aceitado Jesus ainda na época. O Senhor não estava transformando, né? E é algo tão lindo que a minha mãe disse que até hoje ela lembra certinho o primeiro dia que ele deixou tocar Galileu em casa, que foi o primeiro louvor que ele deixou tocar em casa. Porque a gente ficava escutando quando ele não estava em casa, aí ele chegava, a gente tinha que tirar lá rapidinho, assim. Na época ainda era CD, sabe? E aqueles que trocavam, assim, sabe? Tipo, tava tocando um CD, aí fazia aquele barulho, ia pro outro, assim, né? E, nossa, Deus o livre, se ia pro CD que era de louvor. Mas, nesse dia, tocou o Galileu, ele deixou. Então, foi uma bênção, e assim, no silêncio, né? O Senhor foi transformando, e claro, depois foi acontecendo muitas situações em que o Espírito Santo foi, de fato, tocando a vida dele. E assim também acontece com a gente. Se eu for contar para vocês, gente, mesmo o Diogo sendo pastor, muitas vezes eu tenho que ficar quieta. Porque às vezes dá umas resistências que eu falo, não, o Diogo não está pensando direito, Senhor. Olha, ele é um homem de Deus, fala com ele. E aí eu fico quieta. Coisas bobas, assim, tipo, muito simples, coisa de armário, coisa de, sei lá, alguma coisa que tem que fazer em casa, assim, não sei. Porque, gente, a gente pensa que isso não é importante, um armário para nós é mega importante, uma pintura na parede é mega importante, né, Lucas? Ele me olhando, né? A gente acha que isso não é importante, gente, isso é muito importante para nós mulheres. E o Senhor cuida da gente em tudo, inclusive desses detalhes. Uma vez eu falei com o bispo, e aí eu tava conversando, situação que eu tava ficando chateada, não sei o que lá. Aí ele falou assim pra mim, o Murilo rindo, ele falou assim pra mim, Su, mas você tem que entender que é o Senhor que cuida de você em tudo, inclusive nessas preparações desses momentos na sua família. Eu falei, ai, que coisa mais simples, né? Tipo assim. E de fato, o óbvio tem que ser dito mesmo, porque o Senhor quer cuidar da gente no mais simples da nossa casa. E nós mulheres, como somos vaso mais frágil, nossa, isso toca demais a gente, né? Ai, coisa linda. Adoro quando o Diogo mexe nas coisas lá em casa e chama as crianças e faz. Hoje ele foi lá, não sei se vocês viram lá no grupo da família, que a gente foi lá atrás fazer um piqueniquezinho lá que a gente tem. Gente, é coisa simples, mas foi tão legal. E foi ideia dele, as crianças foi junto. Eu não estava nem esperando. E eu sei que foi um cuidado de Deus com a minha vida e com a vida das crianças e até com a dele. Depois foi meu pai, minha mãe lá e todo mundo. Gente, isso são detalhes em que a presença de Deus está ali e que faz toda a diferença. Hoje a Vi foi lá, falando, essa menina, olha... Aí eu tava quase pegando no sono assim, só escutei um barulho na porta. Ela vim ver minha mãe, me trouxe um presentinho. Filha, assim, entendeu? Foi entrando e me deu um presente, tirou da cama, sabe? É essas coisas. Porque na casa do Senhor a gente tem que se sentir assim, sabe? A gente tem que entrar nesse lugar do Senhor. E se a gente, como mulher, vai entrando nesse lugar no Senhor, o marido vai percebendo. Não tem como. Não tem jeito, porque senão a Bíblia está mentindo, né? Então, eu quero deixar isso para vocês, essa breve palavra mesmo, que de fato a gente venha se entregar nesse lugar de submissão, de entrega, de entender o quão a gente é fundamental na nossa casa e o quanto o nosso marido quer que a gente seja fundamental na nossa casa. Que a gente vem entender isso de fato, porque a gente dá umas lerdeadas, eu falo por mim. Dá umas lerdeadas assim, bonita em casa, não, bonita não, é feia, né?
dá umas lerdeadas, assim, porque às vezes seu marido tá esperando essa posição sua e tu não tá dando essa resposta, né? Algumas mulheres a gente tem que parar, tem que ministrar para segura aí que tá demais. E a outra tem que dar umas puxadas, vem moleque, normal, faz parte, né? Isso tem a ver com personalidade, tem a ver com o que foi gerado quando foi criado, criação e tudo mais. Mas se a gente entrar e decidir, gente, Deus vem e faz as coisas na vida da gente com decisões. Aí ele faz o extraordinário. Por isso que, igual o Diogo falou hoje aqui, a nossa vida, a nossa grávida tá ficando sem fôlego aqui, peraí. A nossa vida pode mudar de um dia para outro, da noite, tipo assim. Acontecer um monte de coisa em um dia. De fato, pode. Se eu falar para vocês que desde ontem de manhã até agora, acho que eu tenho uns 8, 9 coisas assim de testemunho. É loucura. Mas parece que tava tudo meio que normal, assim, quem me viu, não é? Tava tipo, pastora, beleza. Mas a gente sabe aonde o Senhor nos trata, onde o Senhor nos cura. E o Senhor vai levantando pessoas, o Senhor vai criando circunstâncias, né? E foi o que aconteceu. Então, quero deixar essa palavra de novo, reforçar para vocês e pedir perdão para vocês, a toda a igreja, por essa falta de resposta. Essa falta de resposta ao Diogo, ao pastor dessa casa. E desentronizar qualquer resquício de Jezabel. Em nome de Jesus, que não tem mesmo, não tem poder, né? Em nome de Jesus. Hoje eu falei isso pro Diogo, acho que ele até levou um choque assim quando eu falei. Mas e aí eu tava falando com o bispo, ele falou assim: minha filha, glória a Deus, dá para sentir, dá para perceber na sua voz. E aleluia, glória a Deus por isso. Eu quero reafirmar aquilo que o pastor falou, né? Que é um novo tempo na vida de vocês. Não por minha causa, gente, misericórdia. Não isso, né? Porque como o pastor falou, aqui ninguém é importante, Jesus é o importante. Mas eu declaro que, assim como eu vivi de um dia para a noite, um extraordinário, vocês também podem viver. Principalmente para vocês mulheres, né? Eu não posso deixar de reforçar esse momento. Vocês mulheres, que vocês possam ser mexidas mesmo. Mexidas e falar assim, tá, mas o que aconteceu? Olha, eu não sei dizer, mas foi sobrenatural do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Será que a gente para por aqui ou vocês querem me ouvir um pouco? Meu Deus, glória a Deus então, né? Ainda bem que a minha esposa quer me ouvir, meu amor. Não dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Feche os olhos comigo, vamos orar mais um pouco. Oh, Espírito Santo, como é bom ter a tua liberdade aqui, Senhor. Como é bom sermos livres na tua presença, Senhor. Como é bom te sentir nesse lugar, Senhor. Oh, meu Deus, como é bom te sentir nesse lugar. É o meu maior valor. É verdade, Jesus. A tua presença. Diga isso a Ele mais um pouquinho. É tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Nós te desejamos, Espírito Santo. Atrai o meu
coração. Atrai, Jesus. Coração. Eu possa te tocar. Aleluia. Atrai o meu coração. Ai, como é bom te sentir, Jesus. Atrai o meu Como é bom estar com a coração. congregação e poder te contemplar e te adorar. És tudo que eu quero. Hoje eu não acredito que seja um dia que nós temos que valorizar as mães. Porque se nós não valorizarmos todos os dias, hoje nós seríamos hipócritas. Eu creio que a valorização é todos os dias, através de ações, de cuidado com as mães, com as mulheres. Mas como é Dia das Mães e fala muito sobre isso, eu quero, aqui aumenta um pouquinho, tá? Bem pouquinho, mas aumenta. Eu quero falar sobre aquela que gera. A mãe gera. Amém? O que a mulher tem? A maior diferença do homem é que ela gera. Tem muitas diferenças, mas a maior é que ela gera. Agora olha que interessante. Nós fizemos um casamento ontem aqui que foi extraordinário. Teremos outro dia 24 extraordinário. Depois ainda teremos outro, depois outro. Então nós temos vários casamentos. E todo casamento a gente tem uma imagem muito linda. Efésios 5:32 que diz assim: grande é esse mistério, porém refiro-me Cristo e a igreja, não o homem e a mulher. Preste atenção no que eu vou te falar. No reino espiritual, nós somos como a noiva de Cristo. Preste atenção nisso. No reino espiritual, nós somos como a noiva de Cristo. Eu vou ministrar só alguns minutinhos, não vou passar muito tempo, mas eu quero te trazer um princípio aqui para você entender quem você é. As mulheres podem entender muito mais rápido, talvez, o que o apóstolo Paulo fala quando ele diz assim, ó: eu sofro dores de parto, para que Cristo seja gerado em vós. Preste atenção nisso. No reino espiritual, tu és como a posição para Deus como uma mulher. O sentido da igreja, a igreja é a igreja, feminino. A igreja é como uma noiva. A igreja é como o vaso mais frágil de Cristo, que Ele cuida e ama. Você sozinho não é uma igreja. A igreja só existe quando 2 ou mais estiverem reunidos. Talvez você não tenha sentido na vida porque tu ainda não entendeu isso. Enquanto você não entender, você não vai ter sentido. E eu estou falando aqui sobre mães. Eu estou falando aqui sobre mulheres que geram. Todavia, analogamente como mães, nós para Deus somos como essa figura de alguém, preste atenção nisso, como a lua, que não tem seu brilho próprio, mas recebe um brilho do sol. Isaías 60, 19 e 20, o primeiro versículo que eu decorei na minha vida, numa Bíblia de estudo que eu comprei, quando eu tinha 16 ou 15 anos por ali, diz que não servirá mais a luz do sol para nos alumiar, mas a glória de Deus irá nos iluminar por toda a eternidade. Deus é como o sol, e nós somos como a lua, que somos iluminados pelo brilho dele. Sem Jesus nós não temos brilho. Agora deixa eu te falar algo muito importante. E se as mulheres entendessem isso dentro da esfera de atuação dela, mudaria a sua forma de viver. Se a igreja entender isso na esfera de atuação da igreja, mudará a tua forma de entender todas as coisas. Lá em Juízes capítulo 13, verso 2 diz assim: havia um homem da tribo de Dan de Zorá, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Olha isso, deixa eu te falar algo. Pastor, quem aqui é capaz de gerar algo espiritual e eterno? Eu estou falando aqui para uma igreja que tem compreensão da eternidade. Talvez isso é uma palavra que eu poderia falar para pastores, mas eu sei que o Senhor tem uma urgência nos últimos dias de levantar uma igreja a um nível. Sabe,
Eu não quero ser aqueles pastores que ficam cuidando de ovelhinha, passando a mão, visitando elas, só para elas darem o dízimo, uma oferta e não irem embora da igreja. Para a gente poder ter 1000 pessoas aqui dentro e eu poder ter um nome forte lá na Câmara dos Vereadores. Eu não quero isso. Eu quero que essa igreja seja um lugar onde nós geramos filhos para o Senhor. Assim como uma mulher gera filhos biológicos, uma igreja gera filhos espirituais. Nós somos análogo à figura feminina. Por isso que se você não cuida da tua mulher, Jesus não cuidará de você, homem. Por quê? Porque assim como a mulher gera para você, nós geramos para ele. Se tu não for justo com aquela que está do teu lado, ele não será com você. Porque à medida que tu julgares, vós sereis julgados por ele. Se nós entendêssemos isso, tudo mudaria na nossa vida. Agora entenda, Jesus, nós não tínhamos como gerar nada espiritual, nós somos estéreis para Deus. Mas aí a história continua. O anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá. E é interessante que não fala o nome dessa mulher. E eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém a partir de agora conceberás e terás um filho. Agora Juízes 13:4. Agora pois, guarda-te de beber vinho, bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. O Senhor aqui dá uma palavra. Sabe quem é essa mulher que não é dito o nome, esposa de Manoá? É a mãe de Sansão. Se tu continua lendo a história, tu vai ver. Um dia eu estava orando lá no segundo andar da minha casa, onde é a sala, antes era a igreja. E eu falando: Senhor, eu não tenho condição de ir para Israel. O pastor Nilson me deu uma palavra, mas o Senhor conhece o meu coração. Eu quero ser fiel, leal ao meu pastor. Se ele falou, eu nem que eu venda biscoito sem açúcar na sinaleira da cidade. E o Senhor falou para mim, e eu queria uma confirmação, porque eu não queria ir para Israel para passear. Eu não quero ir para alguma nação para passear. A minha vida é do Senhor, eu não tenho direito de viajar e passear. A não ser se o Senhor quiser que eu tire um descanso específico com a minha esposa, senão não. Eu não tenho, eu já perdi esse direito há muito tempo. Agora, eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou ou não vou? E nisso veio a palavra do Senhor, mãe de Sansão. E eu pensei: meu Deus do céu, o que o Senhor está falando comigo com a mãe de Sansão? Eu estou perguntando se eu tenho que ir para Israel, o Senhor está falando comigo sobre a mãe de Sansão. E aí eu vou lá para a mãe de Sansão, e o Senhor fala comigo o seguinte, quando eu começo a ler: assim como ela não podia beber vinho, bebida forte, comer coisa imunda, ela tinha que cuidar do que ela estava gerando. Quando tu ir para Israel, eu irei gerar algo dentro de ti, que tu vai parir para as nações. E aquilo me deixou em choque. Eu liguei para o meu pastor, falei para ele a palavra e eu fui. Quando eu pego o avião e chego em São Paulo, saio de Florianópolis a São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, eu recebo a notícia: teu vô faleceu. Estava na conexão de São Paulo, Turquia. Teu vô faleceu. Quando eu chego em Turquia, no sábado, passa uma semana, eu saí daqui do Brasil no domingo, e eu cheguei na Turquia no sábado anterior, porque lá o relógio volta. Imagina a confusão que fica na nossa cabeça. Eu saí no domingo às 4 da manhã e cheguei na Turquia 10 horas da noite antes do domingo que eu saí. E aí, no outro sábado eu já tinha feito Turquia e Israel. E eu estava entrando às 5 horas da tarde. Não, perdão, era sexta para sábado. Era sexta para sábado quando eu estava entrando. Só que às 6 horas da tarde já é sábado. Sexta-feira às 6 horas da tarde em Israel já é sábado. Aí eu estava entrando entre 5 e 6 horas, entrando no Monte de Jerusalém. Eu tenho essas fotos até hoje olhando. Fazia praticamente uma semana que o meu avô tinha falecido, pai do meu pai. E eu estava olhando para aquelas montanhas, contemplando o pôr do sol. Eu falei: Senhor, tantas experiências já tive com o Senhor aqui, uma semana já estou em Israel. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem que diz assim: Diogo, teu pai faleceu.
Teu pai acabou de morrer. Naquele momento, exatamente quando eu li aquela mensagem, antes de escorrer uma lágrima do meu olho, eu escuto Jesus falando para mim assim: assim como eu estava com Adão na viração do dia, eu estou contigo aqui agora, e a minha presença te basta. E naquele momento o Senhor gerou um consolo, a lágrima começou a correr. Nisso o bispo viu e já sentou do meu lado, me abraçou, orou por mim. E eu falei: pastor, eu estou tranquilo, o Senhor já me consolou, eu entreguei meu pai, não preciso ir no velório dele, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, isso não tem importância para mim. E aí nós continuamos. Isso era na sexta, para o sábado, para nós. No sábado de manhã nós fomos no Monte das Oliveiras, descemos o Getsêmani. Lá no Getsêmani, onde tem um lugar conservado que considera-se o jardim, que olha para os muros de Jerusalém, que é onde Jesus estava próximo quando ele suou gotas de sangue. Naquele momento vem um homem até mim e fala: olha, eu não te conheço, um brasileiro, mas eu preciso te falar algo. Eu falei: pode falar, querido. E ele disse assim: assim como o Senhor espreme uma azeitona ao máximo para tirar o melhor óleo dela, Ele te trouxe para Israel para te espremer, te desligar tudo que tu te liga na terra, para tirar o melhor óleo que sai do teu coração. Quem está te gerando aqui nesses dias é o Senhor. E daquele momento em diante, eu comecei a andar com o Senhor, e é muito forte quem vai para Israel com propósito, porque Jesus fala em todo o tempo, é uma loucura aquilo. Eu tenho muitas anotações de experiências todos os dias, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que quando eu estava lá, eu lembro-me que eu estava num restaurante em Jerusalém, e havia um detalhe, porque tinha as pessoas do Shabat, que era um restaurante à parte, os judeus são muito seletos no Shabat. Naquele dia à noite, o Daniel liga para mim, desesperado. Daniel era ainda meu sócio da Lan House, e ele fala: cara, quebrou todos os computadores, parou todas as impressoras. Eu falei: Daniel, eu não tenho como te ajudar, se vira aí. E eu lembro que ele deu um jeito, e deu muita coisa de errado na Zion, muita coisa de errado naquele dia. Se o Daniel tivesse aqui, eu pediria para ele falar. E naquele momento, eu falei: dá um jeito, cara, eu não tenho como te ajudar. Imagina nosso coração. E aquele mês, extraordinariamente, a Zion fechou com quase 20 mil reais de faturamento, uma empresa com uma pessoa controlando 4 computadores e uma copiadora, fez praticamente 20 mil reais. Agora que a Zion está passando desse faturamento, porque Deus está usando o Nicolas, o Davi, a Raiz, estão entrando em outro nível, está passando esse faturamento, estão deixando para trás, mas depois de 6 anos, a Zion está alcançando o faturamento que o Daniel fez, sozinho. Até hoje ele não sabe explicar como ele faturou tanto. Mas eu lembro que todo o dinheiro que eu tinha, nós tínhamos um dinheiro que nós levantamos na Zion, lá em Israel. Eu cheguei numa casa de oração 24 horas do Tom Haynes, a primeira casa que começou do mundo, que ele teve uma visão dos portais, dos portões de Jerusalém. E eu lembro que eu peguei todo aquele dinheiro que eu tinha, eu cheguei no negocinho de oferta, e eu tinha trocado ele em dólar, eu botei tudo em dólar lá dentro e falei: Senhor, eu oferto o meu dinheiro aqui, na terra de Israel, nessa casa de oração. E todo lugar que eu vi um judeu que eu podia abençoar, eu abençoava. Porque a oferta, aonde tu ofertar, tu terás autoridade. Se tu oferta no reino de Deus, tu tem autoridade. Se tu segura, tu não tem autoridade. Eu ofertei em Israel porque ele disse que eu sou rei naquela terra. E o rei abençoa a terra que ele cuida. Oferta, mente de rei. Então tudo aquilo que nós vivemos, a Sueli naquele mês nunca faturou tanto também. Talvez ela fechava vários cursos, cada curso era R$1.000 e poucos, R$1.200, R$1.300. Ela fechava 4 alunas por vez, cada semana tinha 4 alunas. Ela fez 20 mil também naquele mês. Resumo da história: nós pagamos toda a viagem de Israel naquele mês, sem precisar parcelar, sem precisar fazer nada. Porque o Senhor, Ele queria gerar algo extraordinário através da minha vida. Agora o que eu estou querendo falar para ti aqui é que assim como a mãe de Sansão, nós juntamente com Cristo, o Senhor está falando: não beba bebida forte, não beba vinho, cuide com o que tu assista, cuida com o que tu vê, cuida com o que tu ouve, porque eu estou gerando um homem dentro de ti que vai salvar a tua nação. Sabe o que eu estou querendo falar aqui para ti? Cada um de vocês aqui, não o pastor, o Antônio, o Gelson, a Soumi, a Nayara, o Roberto, o Murilo,
Cada um que está aqui sentado, o Alexandre, a Fábio, o Manuel, cada um que está aqui sentado, Deus está falando o seguinte: preste atenção, cuide com o que você está bebendo, cuide com o que você está comendo, porque eu quero gerar algo tão extraordinário que quando você parir, você vai mudar a nação que você vive. Isso é ser mãe de nações. A Vitória falou sobre a Suelen, tem falado as pessoas aqui. Ser pai e mãe de nação é você gerar propósito, gerar destino, gerar vida por onde quer que você passe. Podem dizer que eu não tenho nada, pode dizer que eu não tenho carro, pode dizer que eu não tenho casa, mas nunca vão poder dizer que as pessoas que andaram comigo não tiveram destino, porque Deus fala através daqueles que olham para Ele, e Jesus quer que tu olhe para Ele, Jesus quer que tu seja cheio do Espírito Santo. Essa mulher aqui, Deus falou, tu tem que gerar algo extraordinário. Aí chega Jesus, 2000 anos depois mais ou menos, através das palavras dele em Mateus 6, e fala: olha, se os teus olhos estiverem na luz, quão grande luz será teu corpo se os teus olhos estiverem nas trevas. Sabe o que ele está falando? Aquilo que você está olhando, aquilo que você está consumindo, está gerando algo dentro de você. A pergunta que eu te faço essa noite é: assim como uma mulher, o que tu está gerando aí dentro? As tuas atitudes estão gerando o que para os teus filhos? Quando o teu marido te ofende, tu está gerando uma reação ou um perdão? Tu está gerando o reino de Deus ou o reino das trevas? O reino das trevas retribui com mal, o reino de Deus retribui com perdão e aponta para Cristo. Você, homem, quando a sua mulher não cuida de você, você está fazendo o quê? Você está largando ela, ou você está dando uma resposta segundo a palavra do Senhor? O que tu está gerando na tua esposa quando ela te vê? O que nós estamos gerando nos nossos filhos? Esses dias eu recebo uma foto do meu filho lá no meu quarto, dobrado o joelho, falando: eu estou orando que nem o papai. Eu falo: meu Deus, que o meu filho... Hoje eu estava com ele, falou: papai, ele falou hoje para mim, tudo que é teu vai ser meu, né? Eu falei: meu filho, não importa o que é meu de material, a única coisa que o pai quer que tu herde é o meu legado. Eu quero que tu ame as pessoas como Cristo amou, eu quero que tu cuide das pessoas como Cristo cuidou, porque eu quero que tu gere salvação na terra para tu ir para o céu. O que tu está gerando para Ele? Tu está gerando algo para os demônios, ou tu está gerando algo para Jesus? Com quem tu está se envolvendo? Com quem tu está se deitando? Tem muitas pessoas que se preocupam. Quantos casos eu atendo de pessoas que adulteram? Só que deixa eu te falar uma coisa: muito antes dos homens ou as mulheres adulterarem, nós adulteramos com um espírito maligno. Antes de você se deitar com alguém, você já se deitou com um espírito e você já está gerando para o inferno. Essa mãe de Sansão, ela decidiu olhar para o Senhor, e ela gerou um homem extraordinário. Mas Sansão decidiu olhar para a prostituição, e sabe o que ele gerou? Ele gerou algo muito terrível. A Bíblia diz que ele ficou cego e moía trigo para os inimigos. O que você está gerando? Agora, há algo muito importante para você entender. A Bíblia diz que Davi, se você estudar a história de Davi, você vai perceber que ele começava muito cedo a ser rei. 6, 7 horas da manhã, Davi começava a exercer o seu ofício no palácio. Mas em torno das 5, 6 horas da tarde, na viração do dia, se você estudar, você vai ver que Davi ficava até meia-noite todos os dias adorando o Senhor. Davi não tirava menos do que 6 horas por dia adorando o Senhor, escrevendo, meditando na sua palavra. Nós aqui talvez não tiramos 15 minutos por dia. Mas por que não dá certo a minha vida? Porque o sobrenatural não me alcança? Porque a glória de Deus não me persegue? Porque a minha palavra não transforma ambientes? Talvez você está se alimentando de coisas que não está gerando Cristo em vós. Davi passava muito tempo. Teve um dia que Davi estava lá no palácio dele, e ele falou, ele tinha que ter ido para a guerra, e ele não foi para a guerra. Ele olhou pela sua janela e viu Betseba. Ele tirou os olhos do Senhor. Ele olhou para aquela mulher, e ele desejou aquela mulher mais do que tudo. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, quando Ele está dizendo vai para a guerra. Sabe, tem muitas pessoas que às vezes estão esgotadas aqui na igreja Coa. Trabalham, mas são pessoas que Deus está vivificando a cada dia. Eu vejo
Eu vejo a vida penetrando, eu vejo correndo no sangue vida. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas aqui que estão tirando os olhos de Betseba, das coisas que a terra pode te oferecer, e estão olhando para Jesus. Estão na guerra, estão lutando a causa de Cristo, estão morrendo para si mesmo. Quando você tira os olhos do Senhor, quando você coloca os olhos na tua dor, quando você coloca os olhos nos teus problemas, quando você coloca os olhos na política da tua nação, onde Jesus não está, quando você coloca os olhos na casa bagunçada, no marido falido, na esposa frustrada, você vai começar a gerar uma amargura. Quando você coloca os olhos nas pessoas que ficam maldizendo uns aos outros, você vai começar a gerar uma amargura. Ao invés de você estar lá no teu quarto orando em línguas, eu tenho passado muito tempo lá, falando: gere fé em mim, Senhor, gere fé em mim, Senhor, gere fé em mim, Senhor, porque eu não consigo conceber, eu sou estéril. Todavia, se o Senhor descer e colocar uma semente no meu ventre, tu vai gerar o extraordinário na minha casa, tu vai gerar o extraordinário na Igreja Coa, tu vai gerar o extraordinário em Blumenau e nas nações. Agora a pergunta é: aonde estão os teus olhos? Aonde estão os teus olhos? Lá em Deuteronômio 8:2 diz assim: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos do deserto. Ele te levou ao deserto a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Tem muitas pessoas que o Senhor está levando para o deserto, e a pessoa pergunta: por que, Senhor, eu estou nesse deserto? E Ele está provando o teu coração, para ver se tu anda ou não anda com Ele. E Ele está te levando para um lugar, para ver se tu guarda ou não guarda as palavras dEle. Jesus, Ele quer gerar algo extraordinário na tua vida, mas a pergunta que eu te faço é: para onde tu olhas? Para onde tu olhas? O que tu fazes com as tuas noites? O que tu faz com a segunda noite? O que tu faz com a terça noite? O que tu faz com a quarta noite? Com a quinta noite? Com a sexta noite? O que tu fazes com os dias da tua vida? Para onde tu olhares, tu receberás informação. Eu pego muito no pé das pessoas que andam comigo. Eu falo: pelo amor de Deus, quem quer ver vídeo aleatório, veja. Mas os meus discípulos, pelo amor de Deus, não fica vendo vídeo aleatório no YouTube, no Instagram, no TikTok. Não fica, porque aquilo está gerando condições dentro de você. Não fica vendo muitas mensagens, não. Vai para a tua Bíblia, pega um livro e começa a estudar e aprofunda-se na palavra do Senhor, porque tudo isso vai passar. Existe uma tendência que governa a terra, existem demônios que governam os ares, tem pessoas sendo manipuladas por todos os lados. Para você entender o que Deus quer falar contigo, tu precisa olhar para Ele. Olhar para Ele. Se tu olhar para muitas coisas ao mesmo tempo, tu vai ficar ansioso, tu vai ficar perturbado. Deixa eu te falar, eu não passo nem 5 minutos por dia vendo vídeo. Eu vejo se alguém me manda. Gosto de ver, mas eu vejo direcionado para não contaminar a minha fonte. Aqui dentro tem um ventre. Jesus está gerando algo. Jesus está gerando algo. Só que sabe por que tu ainda briga? Sabe por que tu ainda fica triste? Sabe por que tu ainda fica desanimado? Sabe por que tu ainda não tem propósito de vida? Porque você não está olhando para Ele. O que tu está gerando é confusão. Na Torre de Babel, Deus falou assim: 70 pessoas vão e povoem a terra. Se eles olhassem para Jesus, eles iriam gerar uma terra nova. Sabe o que eles fizeram? Eles olharam para uma torre. Governo pessoal, império pessoal, sua própria empresa, sua própria carreira, seu próprio poder. Quando eles olharam para a torre, eles ficaram lá. Então veio uma confusão de línguas, porque quem não olha para o Senhor traz confusão para a terra. Quando Pedro ficou junto com os apóstolos, lá no cenáculo, aleluia, com aqueles homens falando: vem Espírito, nós queremos. Deu 40 dias, o batismo do Espírito Santo veio, porque eles estavam esperando, olhando para Jesus. E naquele momento, assim como
Muitas pessoas se dividiram na Torre de Babel, porque dividiu as línguas. A Bíblia diz que veio um batismo de línguas e todos os povos entendiam tudo que estava sendo falado em uma só língua, porque assim como o homem divide quando gera olhando para a terra, Deus une quando gera olhando para Ele. Sabe por que as igrejas não são um? Porque não estão olhando para o Senhor. Essa igreja que você está congregando é desafiadora. A igreja Coa não é para fraco, não é para quem não quer Jesus, não suporta. Uma igreja, nós não somos igreja de entretenimento. A gente paga um preço pela unidade. Eu pago um preço físico, a minha saúde, o meu dinheiro, o meu tempo. Se você não quer relacionamento, você não vai conseguir se encaixar aqui, porque nós não temos culto de domingo. Nós temos uma reunião entre uma família que tem um só propósito. Você vai ser confrontado num determinado momento, e isso vai definir se tu vai permanecer ou não. Jesus, ele andava com 12, tinha uma multidão ao redor dele quando ele pregava, todo mundo falava, mas no momento que ele falava, tome a sua cruz, Lucas 9:23, aquele que quer seguir-me, tome a sua cruz, dia após dia. Então o pessoal ia embora. Se eu quisesse encher essas cadeiras com uma pregação, eu enchia. É muito simples fazer isso. Só que eu não quero encher essas cadeiras. Eu quero encher o teu coração com a vida de Jesus. Eu posso perder as amizades, mas eu jamais vou perder a oportunidade de conduzir você a ser gerado no Espírito Santo. Como é bom olhar para filhos que olham e falam, obrigado, pastor. Naquele momento que o pastor me confrontou, que foi terrível, mas hoje eu tenho vida, porque eu me converti dos meus maus caminhos. Para onde tu estás olhando? Eu sei certinho quando uma pessoa tira os olhos de Jesus, a conversa muda, os planos mudam, a pessoa se torna soberba, ela não quer mais servir os irmãos, ela quer servir a si mesma, ela não entra mais na piedade, mas na autopiedade. Jesus quer te levar para gerar algo extraordinário na terra, e os filhos, os frutos que tu vai gerar, vai te levar para o céu, porque a árvore que não dá bons frutos é lançada ao fogo, cortada e lançada ao fogo, mas as árvores que dão bom fruto, deixa Jesus te curar, deixa Jesus te tocar, ó mulher, ó noiva de Cristo. Não sou eu, tem muitas pessoas que me amam como pastor, mas eu sou filho dele. Ele é teu noivo, é Ele quem cuida de você. Eu estou aqui para te guiar ao noivo, mas eu não estou aqui para se casar com você. Eu não estou aqui para tomar o lugar de Jesus. Eu estou aqui para dizer, tu tens um noivo, Ele te ama, Ele te deseja. Eu estou aqui para, de forma organizada, organizar a igreja para andar junto com o noivo. Ele é o cabeça, eu sou somente uma parte do corpo dele. Deus está te chamando para gerar algo extraordinário. No Dia das Mães eu não poderia deixar de falar isso. Existe algo, assim como Maria, não sei por que tem tanta idolatria de Maria, se a Bíblia diz que um dia chegaram para Jesus e falaram, bendito é os seios que te amamentam. Ele falou, não, benditos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Deus está te chamando para um lugar extraordinário. Não tem a ver com a tua empresa, não tem a ver com o teu dinheiro, tem a ver com quanto tu consegue se entregar para a justiça de Deus, tem a ver do quanto tu consegue olhar para Ele e dar uma resposta e não se calar. Eu tenho quase morrido nesses dias, mas se eu morrer, queridos, eu morro feliz, porque eu estou cumprindo o meu propósito. Temos levantado a bandeira do homeschooling, temos lidado com processo, tem gente, o governo processando, está uma coisa terrível, só que existe uma alegria no nosso coração, sabe por quê? Porque nós sabemos que nós estamos pagando um preço e abrindo uma porta para um novo tempo para a próxima geração. A Liz vai ser cuidado, Samuel vai ser cuidado, Ana Vitória vai ser cuidado, Emanuel, Agnes, Estevão, as crianças serão cuidadas, as crianças serão cuidadas. Há um preço, há uma cultura a ser quebrada, há uma contracultura. A advogada que nos atendeu, Deus levantou advogados, era para cobrar 4, 5 mil reais a causa. Deus levantou advogados que falaram, eu pego a causa de vocês de graça, porque eu acredito nessa causa.
Sabe por quê? Porque Jesus está nesse negócio. A advogada olhou para a gente e falou: eu admiro vocês por causa da posição que vocês estão tomando. É uma contracultura. O Estado pode perseguir, pode fazer muita coisa com vocês, mas o filho de vocês vai ser extraordinário. Sabe por quê? Não beba bebida forte, não tome vinho, não coma coisa imunda, não olhe para onde não tem que olhar. Para de ver essa porcariada de filme. Se for para ver um filme, escolha bem. Para de gerar dentro de ti loucuras e loucuras. Tem pessoas que são discipuladas por séries, tem pessoas que são discipuladas por pregações no YouTube que viram uma confusão na mente. Ora é batalha espiritual, ora é conquista de cidade, ora é escatologia. É uma loucura generalizada. Nunca tem a ver com o tempo da pessoa. Sempre está perturbado. Para tudo e olha para o Espírito Santo. Olha para o Espírito Santo. Olha para o Espírito Santo. Existe algo que Ele quer gerar em você aqui. Aqui. Você tem algo, você tem uma identidade. Eu consigo ver distinto hoje a identidade do Júnior, da Esther, da Daiane, do Lucas, da Leonice. Eu consigo ver essas identidades do Antônio. Eu vejo pessoas que estão se entregando. Eu vejo uma identidade vindo para fora. Pastor, mas com 3 anos, 4 anos, uma pessoa abre uma igreja em Blumenau, tem 500 pessoas. Eu falo, tudo bem. Só que quando você entra nessas igrejas, tu não vê identidade nenhuma. E se tiver, me ensina e me mostra, me convide para eu ir em uma, que eu quero ir lá reconhecer eles. Mas eu não vejo. Não estou batendo em outras igrejas. Eu estou dizendo que eu não vejo identidade de Cristo. Eu vejo a multidão que quer milagre. Mas cadê os homens que vão falar assim, ó, que opere morte em mim, para que opere vida em vós? Que opere morte em mim, para que opere vida em vós. Eu morro, eu paro de tomar vinho, eu paro de olhar para coisas, eu paro de frequentar lugares. Talvez Deus vai te pedir o futebol, talvez Deus vai te pedir a TV. O Senhor me pediu o videogame, me pediu o computador, me pediu a lan house, me pediu a TV, me pediu tudo. Eu sonhava em ter uma casinha com uma TV a cabo para poder chegar à noite e ver um bom programa. Ele me pediu tudo. Mas Ele vai gerar algo extraordinário. Começa doendo, mas quando você parir Sansão e tu vê que com uma queixada de jumento ele mata 1000 filisteus, tu vai falar, valeu a pena. Sabe, quando eu olho para Camila, eu estava com a Camila, cadê a Camila? Camila deve estar por lá no Coca Café, está lá fazendo os negócios. Eu olho para os olhos da Camila, eu falo, Camila, a Zion Café está virando, Camila. Eu falo para ela, e ela fala, está virando, pastor. Eu falo, nós vamos conseguir. Eu olho para o Vitor que está ali, eu chego lá e aquele movimento, faltando mesmo, eu falo, está virando, Vitor, está virando. Nós quase morremos do coração, quase matamos todo mundo com a gente, mas está virando. Tudo parecia que não ia dar certo. A Teleios está virando, os homens já estão falando de 15, 20 mil, 30 mil por mês, aleluia. A Zoe está virando, passou pelo vale da sombra da morte, mas está virando. Os caras que estão com o Jonathan estão 2 meses sem ganhar salário, irmãos. Eu não ouço nenhum murmurar. Todos eles falando, eu acredito, Jonathan, eu acredito, quando vir, vai vir uma cachoeira. Está virando. Tudo dizia que não, só que eles não estão olhando para a terra, eles estão olhando para um propósito maior. Tem gente olhando para um propósito maior. Nós vamos sofrer um pouco. O Antônio chegou para mim e falou, pastor, eu não aguento mais ser jardineiro. Não porque eu não gosto da minha função, eu amo. Só que eu não vejo mais sentido na vida. Se eu estivesse lá no sertão, eu podia estar tirando uma criança de ficar catando lixo para comer e ter algo para comer. Eu podia estar ensinando as famílias, pastor, me manda para o sertão. Ele sentou comigo e falou, me manda para o sertão, pastor, eu largo tudo. Eu vivo com pouco, mas eu quero tocar em alguém. Porque Ele está tirando os olhos da terra, Deus está embaçando a gente, está tudo perdendo sentido. Antônio era um cara mão fechada, para ele dar 50 reais, era um pau da goiaba. Agora ele está falando assim, eu não quero mais nada, eu quero dar o que for, eu quero ir. Mas ele é um bom administrador, viu? Ele nos ajuda muito. Deixa Deus gerar algo novo dentro de você. Sabe por que você perdeu a esperança? Porque tu olhou para a terra. Para de olhar para tua mulher. Tu acha que Abraão olhou para Sara quando foi dar Isaac? A Bíblia nem diz onde estava Sara. Eu acho que ele pegou o homem escondido e falou, vamos embora, filho, deixa tua mãe. Ela não vai aceitar isso de jeito nenhum. Que mãe vai entregar o filho para ser sacrificado? Acho que Abraão saiu de fininho e falou, deixa ela lá.
Que mãe vai aceitar isso? Tem hora que a gente tem que olhar para o Senhor. Quantas vezes a Suelen falou e quis que eu parasse. Hoje ela pede perdão, glória a Deus. Mas ela não entendia o que eu via. Muitas vezes eu também não entendo o que meu pastor vê. Eu não entendo o que Jesus vê. Mas graças a Deus nós permanecemos e Jesus vai fazer algo extraordinário. Hoje eu tenho uma esposa extraordinária dizendo: aonde tu fores irei eu, onde tu morreres morrerei eu. Se for para nós entregar nossa casa, a gente entrega. Se for para nós passar noites acordado por causa de ovelha, a gente passa. Hoje ela fala isso. Ela entregou a vida. Existe um nível que tu vai gerar coisas extraordinárias. Pastor, que lugar é esse? Olha para Jesus. Para de olhar para a tua vida, para de olhar para a tua família. Sabe aquele sentimento assim, ó, eu vou ser igual? Não, tu és estéril. Mas o anjo essa noite está tocando em ti falando, coisas novas tu viverás. Tu acredita que tu pode gerar algo novo nessa terra? Tu acredita que tu pode ser? Se coloque de pé. Há 8 anos atrás eu fui convidado a me retirar de uma igreja. O pastor olha para mim e fala assim: eu não tenho mais pão aqui para ti. E assim como José, Pai, obrigado Jesus, se ele está me mandando embora é porque terminou o ciclo. Eu olhei para ele e eu perguntei: tem algo que eu te fiz? Ele falou: não tem algo que tu me fez. Mas ele disse: não tem mais pão, você quer ir num lugar que eu não posso te colocar. Depois disso, eu encontrei o meu pastor em janeiro de 2017. E Deus mudou a minha história. Tudo foi novo. Se um homem, essa congregação aqui, não fui eu quem fiz. Tem sangue de todo mundo, literalmente sangue aqui. Quantos derramaram sangue se cortando aqui? Nessas paredes, nos ar-condicionado. Quantas noites viraram sem dormir aqui? Esses quadros, parte elétrica, eletrônica. Só Deus sabe o que nós passamos aqui nesse lugar. E o que nós passamos ainda para poder manter esse templo aberto aqui. Agora questões de bombeiro terríveis para lidar. Temos que mudar um monte de coisa, vai um monte de dinheiro. Questões de som que está indo para os prédios que inauguraram novos ali, que estão nos processando para sair daqui. Mas por causa de uma decisão que eu tomei, que Jesus me deu graça de ficar olhando para Ele, nós estamos aqui, ó, quantas pessoas com as vidas transformadas aqui. Pastor, por que você está falando isso? Porque se você se posicionar em Deus hoje, o próximo que vai mudar muitas vidas vai ser você. O próximo que vai tocar Blumenau vai ser você. Quem vai tocar a próxima geração vai ser você. Quem vai salvar os filhos da tua casa vai ser você. Quem vai tocar nos teus pais biológicos vai ser você. Quem vai tocar nos teus tios e tias vai ser você. Se você tomar uma decisão, se você acreditar, se submeter e se entregar. Deixa eu te falar uma coisa. Os servos carregam o vaso na mão. Tu não sabe a hora, tu não sabe o momento, mas nesse vaso tem água. Quando os servos chegam no casamento, eles abrem o vaso e falam: tem vinho aqui dentro para a festa, mas nós trouxemos água. Porque quando andamos com Jesus é assim, a gente não sabe o momento, mas Ele vai transformar a água, que é a palavra de Deus que tu carrega, em vinho. E aquilo que tu carrega vai trazer alegria para um povo específico, numa festa específica. Porque Ele te levantou para gerar algo específico. Você não vai gerar algo para o pastor da igreja Coa. Eu não sou o teu marido, eu não sou o teu noivo. Você vai gerar algo para Jesus, junto com o pastor da tua igreja. Eu não estou aqui para te governar, eu estou aqui para te dizer: gere a história, gere a tua história de amor com Jesus. Ele quer botar uma semente no teu coração. Ele quer que você venha gerar algo nessa terra extraordinário. Não tem idade, nós temos pessoas mais velhas, pessoas mais novas, não tem idade para isso. Basta você decidir: eu quero Jesus,
Eu quero manifestar o reino de Deus. Eu quero ser cheio. Eu quero olhar para o céu e ser cheio do Senhor. E eu quero gerar salvação para a terra. Deus está te chamando para gerar algo novo. Não se mova por dinheiro, não se mova por carreira, não se mova por carência. Olhe para Jesus e fala: o que tu queres de mim, Senhor? Eis-me aqui, gere algo novo. Mande-me para onde tu queres para eu me preparar, porque eu quero parir nessa terra salvação para almas. Eu quero fazer a tua vontade. Se você quer isso, feche os teus olhos e comece a pedir